O menino foi salvo pela mãe com a orientação dos bombeiros. Davi Júger de Carvalho, de apenas 3 anos, se afogou nesta piscina, dentro de casa no bairro industrial Bandeirinhas, zona rural de Betim. De acordo com o irmão da vítima, a mãe foi quem fez os primeiros socorros do filho. Minha mãe pegou meu irmãozinho de dentro da piscina. No momento de distração, ele caiu. Ela já tirou e já fez respiração boca a boca nele, fez uma massagem e já gritou os vizinhos. A criança foi retirada da piscina pela irmã e recebeu atendimento da própria mãe, que foi orientada por telefone pelos bombeiros. O menino foi trazido para o CTI do Hospital Regional de Betim. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que a criança está entubada no centro de terapia intensiva desde o fim da manhã desta terça-feira, mas não corre risco de morte. E ainda hoje, no Band Minas, primo do goleiro Bruno, acusado de participar do desaparecimento de Elisa Samúdio, ganha liberdade. Depois de queda de braço com o governo, rodoviários ganham mais tempo para trabalhar com ônibus antigo. G4 ou Z4? Uma análise fria da atual situação do Cruzeiro. A Polícia Civil fez hoje uma operação de combate ao jogo do bicho na capital. Foram feitas buscas em vários estabelecimentos, entre eles mercearias e até uma casa lotérica que seriam utilizados para a prática do jogo de azar. 50 máquinas caça-níqueis foram apreendidas, além de apostas. 60 pessoas foram detidas e assinaram termos circunstanciados de ocorrência. Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro Bruno Fernandes, foi liberado da medida socioeducativa. Ele cumpria a medida por participar de atos infracionais e também por participação no sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio. Ele estava em um centro de ressocialização desde agosto de 2010, quando tinha 17 anos. O advogado do menor pediu a inclusão do cliente no programa de proteção a testemunhas. O goleiro Bruno Fernandes e mais 7 réus vão à júri popular no processo sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio, ex-namorada do jogador. Para a polícia, ela foi morta em junho de 2010, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o corpo nunca foi encontrado. A CEDESE não confirma e nem desmente que Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro Bruno, agora libertado, seja beneficiado pelo programa de proteção à testemunha. Mas como esse caso Bruno Elisa Samúdio tem mais mistérios do que pode imaginar a nossa fértil imaginação, é bom que ele seja protegido. Vai que aparece mais um marido ciumento e dá a ele o mesmo fim de Sérgio Rosa Salles. Vai saber. O ex-policial Marcos Aparecido Santos, o Bola, foi levado ao Fórum de BH, onde participou de uma audiência. O depoimento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, e de 6 testemunhas aconteceram a portas fechadas no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Bola é acusado, juntamente com Antônio Osvaldo Bicalho, de matar o motorista Devanir Claudino Alves, considerado amante da esposa de Antônio. O crime foi em julho de 2009. Bola teria sido contratado por Antônio, mas a defesa do ex-policial afirma que a descrição de uma das testemunhas de acusação sobre o assassino não bate com a fisionomia de Bola. Em Contagem, para matar o carcereiro, ele é negro e tem 1,80 m. Nesse processo, no boletim de ocorrência, ele é branco, alto e tem a cabela raspada. Isso está consignado na declaração do senhor João Batista, que foi quem assistiu os fatos. Bola responde por 7 homicídios, incluindo a morte de Elisa Samúdio. Um dos suspeitos de participar do sequestro de uma adolescente de 15 anos em Cássia, no sul de Minas, foi preso. A polícia ainda procura os outros 3 suspeitos que teriam participado do crime. Após ficar 24 horas em poder dos sequestradores, na semana passada, a estudante foi encontrada em Patrocínio Paulista, que fica no estado de São Paulo. Foi rendida junto com a mãe quando ela estava indo para a escola. O resgate de R$1 milhão não chegou a ser pago. A adolescente é filha de um cafeicultor do sul do estado. E agora, eleições. Divulgada a pesquisa de intenção de votos do Instituto de Pesquisa Doxa para a Prefeitura de Contagem, o segundo maior colégio eleitoral da região metropolitana. Foram ouvidas 1.000 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o resultado da pesquisa estimulada aponta o seguinte resultado.
Ademir Lucas, do PSDB, lidera as pesquisas com 27,9 pontos percentuais, seguido de Durval Ângelo, do PT, com 22,7% das intenções de voto. Carlim Moura, do PCdoB, tem 19,3 pontos. Jorge Hilton aparece com 3,2%. Donaldo Pedroso, do PSOL, tem 0,7% e Gustavo Olímpio, do PSTU, tem 0,2 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 9,1 e indecisos 16,9 pontos percentuais. Foram ouvidos também os eleitores na pesquisa espontânea, quando o nome do candidato não é apresentado. Acompanhe. Ademir Lucas, do PSDB, tem 20,6 pontos percentuais. Durval Ângelo, do PT, aparece com 17,8% das intenções de votos. Carlim Moura, do PCdoB, tem 16,1 pontos. Jorge Hilton, do PRB, tem 2,4%. Donaldo Pedroso, do PSOL, e Gustavo Olímpio, do PSTU, não foram lembrados pelos eleitores. Brancos e nulos somam 9,6 e indecisos 32,4 pontos percentuais. Já com relação à rejeição de cada candidato, o resultado da pesquisa do Instituto Doxa para as eleições de Contagem revela o seguinte. Ademir Lucas, do PSDB, é o candidato com maior número de rejeição, com 26,8 pontos. Durval Ângelo, do PT, aparece com 19,7%. Carlim Moura, do PCdoB, tem 6 pontos percentuais de rejeição. Jorge Hilton aparece com 3,8%. Gustavo Olímpio, do PSTU, tem 3,5%. E Donaldo Pedroso, do PSOL, tem 1,9% de rejeição. 27,9% dos eleitores não rejeitam nenhum candidato. E 10,4% não votariam em nenhum deles. Foi perguntado também aos eleitores o que eles acham do atual governo de Contagem. 10,3% dos entrevistados avaliaram o governo da atual prefeita Marília Campos como ótimo. 31,8% consideraram bom. 25,3% dos eleitores acharam o atual governo regular. 12% ruim e 19,1% péssimo. Não souberam ou preferiram não responder. 1,5% dos entrevistados. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais disponibilizou, aliás, no seu site, um guia que tem orientações para os eleitores nas eleições do próximo dia 7 de outubro. No material, é possível, por exemplo, verificar endereços dos 351 cartórios do Estado, imprimir a colinha para a anotação dos números dos candidatos e o formulário de justificativa. O Brasil conta hoje com mais de 350 mil crianças nascidas através da fertilização in vitro. Mas essa medida, que tem proporcionado que mulheres com dificuldades para engravidar tenham filhos, levanta uma questão: como contar para os pequenos? Pensando nisso, um médico aqui de Belo Horizonte, especialista em reprodução assistida, criou uma alternativa que vai facilitar a vida dos pais. Ver Bianca e Caio brincando é a satisfação desses pais. Os gêmeos estão entre os mais de 200 mil bebês que já foram gerados no Brasil por meio de reprodução assistida. Eliana não conseguia engravidar e decidiu procurar tratamento. Agora, a questão é outra. Como todas as crianças, eles perguntam muito. Às vezes são perguntas simples, mas também surgem aquelas dúvidas difíceis de responder. E a Bianca quis saber como foi parar na barriga da mãe. O que me veio em mente no momento foi que o Papai do Céu juntou a sementinha do papai e da mamãe e colocou na barriga da mamãe, depois que a mamãe pediu muito pro Papai do Céu. E Caio entendeu as explicações da mãe direitinho. Juntou a sementinha na barriga da mamãe. Questões como essa são cada vez mais comuns, já que o mundo atingiu a marca de 5 milhões de crianças nascidas por reprodução assistida. Tudo isso porque muitas mulheres deixaram para ter filhos mais tarde. A expectativa é que 15% dos casais em idade reprodutiva têm algum tipo de dificuldade para conseguir uma gravidez. A partir dos 35 anos, essa quantidade aumenta. Na reprodução assistida, a técnica chamada ICSI é a mais utilizada. Em laboratório, o óvulo é perfurado com uma agulha e os espermatozoides são injetados. Este médico escreveu até um livro para ajudar os pais a contarem para os filhos como eles foram concebidos. Eu tentei, ao escrever o livro, simplificar. A ideia foi ajudar os casais que desejam contar para os filhos de onde eles vieram, que passaram por técnicas de reprodução assistida.
Cada vez mais as empresas valorizam o conhecimento científico de seus funcionários. Na hora de contratar, o que empregados e empresas esperam desse conhecimento? Esse é o assunto de hoje da jornalista Inácia Soares. Há alguns anos, encontrar um doutor dentro de uma empresa era tão raro quanto encontrar um empregado que gostasse de comer no refeitório da fábrica. Mas assim como os nutricionistas passaram a fazer parte da rotina das indústrias, aumentando o sabor da comida, os inovadores também entraram em cena, aumentando a competitividade das empresas. Inovar sem conhecimento científico até que é possível, mas é limitado. Para ir além do óbvio, daquilo que os concorrentes já fazem, é preciso entender, por exemplo, todas as propriedades de uma matéria-prima. E isso só os cientistas conseguem. As empresas já perceberam isso. Tenho encontrado diretores e gerentes com mestrado e até doutorado. E até os donos do negócio estão estudando mais. E quando não conseguem contratar um doutor, as empresas fecham parcerias com universidades. Em nome da competição e do lucro, as empresas estão mudando. E você? Continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, desde que conquistou o seu único diploma? Daqui a pouquinho você vai conhecer as novas obras no entorno do complexo de viadutos da Lagoinha. E o presente de um torcedor para ex-atletas do Atlético. Agora são 7h10, faz 22 graus em BH. Nós voltamos já já. Jornal Band Minas. Oferecimento Teva Iveco. Os melhores negócios.